Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast, o podcast que traz sempre muito conhecimento e informação de valor para você. Hoje a gente vai estar falando mais uma vez sobre nutrição, só que de uma forma diferente. Hoje recebendo um grande amigo e um convidado especial aqui na loja, que eu tenho amizade com ele há muitos anos, então realmente a conversa é sincera e as minhas palavras também, que é com grande consideração que te recebo aqui. Anderson, muito obrigado pelo seu tempo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo, sobre emagrecimento, sobre como manter uma dieta acessível, sobre os estereótipos da nutrição, um pouco sobre tudo. Com certeza. E é um grande prazer recebê-lo aqui novamente, Anderson. Opa, eu que agradeço, Jefferson. É um prazer estar aqui novamente, né? Que a gente agora vamos fazer aqui um podcast que vai dar certo, que a gravação vai ficar gravada corretamente. Tem esse detalhe, né? Que teve um podcast que infelizmente não foi ao ar porque houve... Acontece, né? Erros aí Faz parte. Da produção aí. Mas não tem problema, a gente grava novamente, não tem erro. Não tem erro, agora vai dar certo, o importante é isso. Com certeza. E é até interessante que aí deu tempo da gente aprender ainda mais e ter mais assunto para conversar, né? Sobre, por exemplo, como que tá sendo desafiador a gente manter uma dieta com o aumento do preço das carnes, por exemplo, né? Sim. E a gente vai falar sobre isso. Como é que eu faço dieta com tais alimentos tão caros? Será que tem outro alimento que dá para substituir? É o que a gente vai falar aqui sobre hoje. Sim. E eu acho que é um bom começo, né? Falar sobre... É uma questão que está sendo muito complicada para muitas pessoas, porque não é só a questão da carne também, igual você mencionou. Igual você estava falando antes da gente começar, né? Que você foi lá comprar o ovo e a sardinha e ainda ficou muito caro, né? Ficou quase R$40 uma bandeja de ovos e uma sardinha. Aham. Desses momentos agora a gente tem que buscar locais, né, que estão com promoções também, que vai auxiliar nesse processo seu, né? Mas a gente também pode entrar com algum tipo de suplementação, que às vezes está em alguma promoção, ou tem um preço mais acessível também. Por exemplo, a gente pode começar com uma albumina, que é um pouco mais barata, né? O gosto não é muito agradável. Mas dá para fazer uma vitamina que ainda fica mais palatável. Sim, a gente consegue desviar um pouco o sabor ali, né? Mas a questão da carne, a gente pode fazer a troca por o próprio ovo mesmo, que podemos encontrar um pouco mais barato em alguns locais em específico. A proteína em si, ela já é um pouco difícil de conseguir adequar, principalmente para uma pessoa, às vezes, que está fazendo uma dieta que tem mais proteínas ali, acaba sendo mais caro mesmo, né? Então, para você fazer uma dieta que seja para qualidade de vida, seja para ali conseguir ter um emagrecimento de qualidade, ela não vai sair tão caro assim, porque a quantidade que o próprio OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda de diário de proteínas seria de 0,8 gramas por quilo de proteína a 1 grama por quilo de proteína. Não é tanto assim, né? Exatamente. E não é tanto porque o fator da qualidade de vida, a proteína, ela também influencia nisso. Então, o excesso de proteína pode estar atrapalhando ali. Lógico que em casos individuais a gente tem que dar uma certa atenção devida. Por exemplo, se a gente for colocar para idosos, não é adequado você colocar baixa proteína pela questão da sarcopenia, né? Pela falta de músculo ali, acaba gerando a sarcopenia, que ele vai ter a dificuldade de movimentar, não vai ter força o suficiente. E a proteína, ela exerce esse padrão num idoso. Então não tem como você fazer uma dieta de baixa proteína para ele, por exemplo. Logo, você pode entrar também com algumas partes de suplementação que vai auxiliar naquele processo. Isso é um caso individual, né? Mas para nós, por exemplo, pessoas que são saudáveis, que estão às vezes só buscando uma qualidade de vida, longevidade, o 0,8, uma grama ali já seria o ideal. E a gente começou já falando sobre proteína, mas para contextualizar, tem alguns nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. Na verdade, tem vários nutrientes, minerais e vitaminas. E a gente começou falando da proteína, mas para as pessoas entenderem qual a função da proteína no nosso corpo. Então, aí a proteína a gente vai ter várias funções ali que vai auxiliar tanto na questão da massa magra, né, que é a massa muscular em si, né, tanto para a questão da hipertrofia, para você conseguir ganhar um estímulo da sua massa magra ali, mas também tem outros fatores que vai auxiliar principalmente na saciedade no emagrecimento também, né, que é um ponto chave para você conseguir emagrecer. Porque você não necessita realmente ali de comer pouco para você conseguir emagrecer. Você precisa do quê? De ter saciedade em momentos que vão ser mais duradouros. Então, quando você coloca uma proteína adequada para aquela pessoa,
né? Ela consegue ficar mais tempo sem comer. Ela não tem aquela fome em exagero. Então, por exemplo, num café da manhã, se você colocar ali ovos junto com o pão, em vez de comer só um pão com manteiga, isso vai auxiliar nesse processo de saciedade dessa pessoa. Vai demorar mais, e vai demorar mais tempo para ela sentir fome. E ela não vai ter aquelas famosas beliscadas, né? Entre outros fatores também que acaba auxiliando ali aquela pessoa. E dentro desse contexto de emagrecimento, né? Para quem não sabe, basicamente nosso corpo precisa de calorias. E quando a gente come as calorias suficientes, a gente consegue manter o peso. Quando consome calorias a mais, a gente ganha peso. E quando a gente consome calorias a menos, a gente perde peso. E até atrapalha também a nossa disposição, né? Sim. E para a pessoa que quer emagrecer, essas calorias que ela tem que consumir, ela tem que consumir também carboidratos normal ou ela tem que consumir mais proteínas? Como é que funciona? Ótima pergunta. Então, as dietas geralmente que são feitas para pessoas que buscam emagrecimento, elas sim vai ter carboidrato. Só que as pessoas confundem o low carb com zero carb. Porque quando a pessoa fala, eu tô fazendo low carb, o low carb ele tem bastante carboidratos ainda na dieta se a gente for considerar naquele plano que está sendo montado ali para ele, né? E aí que entra o grande erro. A pessoa deixa de comer o carboidrato, mas ele tá ali para auxiliar nas funções do tanto cerebrais, né? Para ele ter uma mentalidade, para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir fazer todas as coisas que ele faz no dia a dia, mas também para treinar, né? Porque o nosso corpo precisa desse carboidrato para transformar em glicogênio, principalmente para o nosso músculo. Porque para a pessoa que é mais leiga, o nosso músculo ele precisa de energia. E essa energia é fonte do carboidrato. O carboidrato que vai desenvolver essa energia para a pessoa. E quando a pessoa deixa de comer esse carboidrato, ela acaba perdendo aquela força, aquele desempenho que ele vai tendo durante o treino. E no emagrecimento já tem essa dificuldade da pessoa, porque ela já está comendo menos que o corpo precisa, como você disse. Ela já está em déficit energético, né? Ela já está consumindo menos energia que o corpo dela vai pedir ali. Então, ela precisa ter esse carboidrato para ela conseguir ter esse aspecto de eu estou conseguindo fazer e eu estou conseguindo dar continuidade. Porque o mais difícil do emagrecimento não é você emagrecer em 1, 2, 3 meses. É você manter aquele emagrecimento. Porque o nosso corpo ele não foi adaptado para a gente se manter magro. Ele foi adaptado para ele estocar energia, né? Então a gente tem que fazer esses controles, porque senão a gente acaba exagerando e entrando nos excessos e ganhando esse peso. Aí você destacou a parte de treinos, mas o carboidrato interfere em tudo na nossa vida, né? Até na questão de conseguir trabalhar, ter disposição, Sim. ânimo, até para dormir, né? Imagino que atrapalha também. E além disso, também tem a questão de a pessoa que não... que, como se diz, está em fase de emagrecimento, não consome as calorias que o corpo dela precisa, ela também começa a ser uma pessoa mais estressada, né? E começa a ser uma pessoa mais mal-humorada. Sim. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades, né, do processo de emagrecimento. Uhum. E aí eu queria te perguntar, dentro desse contexto também, que já que a gente vai contextualizar tudinho, mas só pra gente começar do começo, né? O ano de ser formado em nutrição, é bom destacar isso, né? Já tá há um bom tempo trabalhando na área. E para quem não sabe nada de dieta, só para a pessoa entender o básico ali. Os nutrientes que a gente tem que consumir principalmente é carboidratos, proteínas e gorduras, é isso? Exatamente. São os macronutrientes, né? Que são o macro ele já representa o grande, né? E os micronutrientes, que são os pequenos, seriam as vitaminas, os minerais, né? Que a gente consegue através também dos macros, porque eles também estão juntos ali. Então, por exemplo, se a gente pegar um feijão, a gente vai ter o ferro, né? Que é um micronutriente, mas ele também tem outras questões ali de macronutrientes. Tem proteínas, tem os carboidratos. Então, tudo está interligado um ao outro, né? Aí a gente consegue fazer um plano adequado para essa pessoa a partir daquele... vamos dizer, gosto que ela tem, qual que é as preferências dela, pra gente conseguir montar e ela conseguir ter o resultado positivo. Então, quando a pessoa começa a fazer uma dieta, né, que até dieta vem da palavra se eu não estou enganado, dieta vem da palavra do termo latim. Sim. Quer dizer hábito de comer. Não quer dizer que, tipo assim, a gente vai comer menos do que a gente está acostumado, mas a gente vai comer adequadamente porque a gente precisa. Exato. Uhum. Porque cada macronutriente tem a função do nosso corpo, mas... qual que é a função da gordura, por exemplo? Por que a gente tem que comer gordura? A gordura, ela tem também a questão dos ômegas, né? Principalmente o ômega 3, o ômega 6 também, que é um fator ali que vai auxiliar no corpo.
né? E as pessoas às vezes acham que a gordura, ela não entra numa dieta, mas ela entra também. Só que aí que entra o erro, né? Você tem que fazer o controle adequado de gorduras que você está consumindo. Tem gorduras diferentes, né? Sim, tem vários tipos de gordura. Tem as gorduras saturadas, as poliinsaturadas, né? Tanto que nos rótulos hoje já apresenta o alto em gordura saturada, que é um indício de problemas cardíacos que muitas pessoas têm enfrentado hoje em dia, né? Problema cardíaco é o que mais tem hoje em dia, que você encontra aí, pessoas estão ocorrendo esses fatores, e a gente tem que fazer vamos dizer... Controle ali, né? Diminuir essas quantidades de gordura saturada para o seu corpo se sentir bem, seu coração se sentir bem, né? E aí a gente controla com o quê? Com gorduras poliinsaturadas, que elas vão diminuir esses riscos, né? Então a gordura saturada não é indicada a gente comer e a poliinsaturada é indicada a gente comer. Exato. Mas claro, em quantidades corretas, né? Que se comer em excesso, qualquer uma delas pode fazer mal. Exatamente. Mas esse número de pessoas com problemas cardíacos é mais pessoas novas, pessoas mais velhas ou os dois? Os dois. Caramba, até gente nova então tá sofrendo de problema de coração por causa de gordura saturada? Sim, tem bastante também. Ocorre muito. Porque o excesso dessa pessoa, às vezes ela já tá com obesidade, por exemplo. Então, se ela já tem seus 20 anos, mas desde a infância ela já tá com excesso de peso, ela já tá contribuindo para aquele coração dela ter alguma deficiência, né? E aí acaba influenciando nesses fatores também. Claro que tem pessoas que são mais novas, que não têm um excesso de peso, mas é poucos casos que tem esse excesso aí que vai dar uma hipertensão nela. Pode ser uma questão genética também que influencia, mas o excesso de peso ele sempre vai estar interligado com a hipertensão, com o diabetes, né, que é o do tipo 2, porque ele fez uma alimentação totalmente desregulada e aí ele acabou chegando nesse fator. E aí esse controle ele é feito pelo quê? Pela uma dieta, por um profissional ali que vai auxiliar ele, vai fazer não só alimentação, né? Não só montar um plano e falar assim, toque o plano pra você. Come isso e tá tudo certo. Exato. Não, a gente vai fazer o quê? A gente vai auxiliar ele, vai abraçar mesmo ele. Porque vejo que tem muitos profissionais hoje em dia que faz o quê? Não, tá a dieta aqui, segue isso aqui, ok. Não, com meus pacientes eu faço totalmente diferente. A gente tem ali totalmente um plano mesmo para seguir. Quais que vão ser as primeiras metas que eles vão fazer, né? Que são as metas SMART ali, para a gente conseguir realmente ver o que vai ser feito, o que vai ser realizado. A gente não está pensando em subir a montanha, aliás, a gente não está pensando no topo, a gente está pensando no começo, em subir a montanha, né? Então a gente tem que fazer esse controle, porque senão a pessoa não vai conseguir sair daquela obesidade, não vai conseguir sair dessas doenças também. E vai fazer o uso de medicamentos, vai sempre estar ali no hospital. Então não é o adequado para um ser humano isso. É muito mais complexo do que parece uma dieta, né? Que tem fatores emocionais vinculados. Tem a questão também da pessoa já ter consolidado o hábito da vida inteira dela tá fazendo alguma coisa errada, como por exemplo tomando refrigerante com o almoço, que é errado, né? Não que seja tipo, nossa, se eu tomar refrigerante no almoço eu vou ter um infarto. Mas a longo prazo pode ser maléfico, né? Pode. E a gente tá falando da obesidade. Eu não estou enganado, porque podcast a gente fala as coisas ao vivo e a gente não olha no Google imediatamente para saber se tá certo. Mas a obesidade é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Sim. No mundo todo. E é muito interessante isso, cara. Claro que é muito triste, mas como que pode, ao mesmo tempo, ter tanta gente passando fome no mundo e tanta gente obesa no mundo ao mesmo tempo? Pois é. É porque a questão dos ultraprocessados, eles vêm para, vamos dizer, facilitar a alimentação, né? A pessoa, ela tá num momento que ela tá com pressa e ela acaba comprando um salgadinho, uma bolacha, e ela acha que aquilo ali é inofensivo. As calorias vazias, elas têm todo esse aspecto de mostrar que é inofensivo, mas não é. O que é uma caloria vazia? Uma caloria vazia são produtos que não vai ter ali uma qualidade nutricional de macro e micronutrientes, igual a gente falou ali. Né? Ele vai ter mais gorduras, né? Que vão ser às vezes mais gorduras saturadas, que vai atrapalhar o coração, vai ter às vezes um excesso de açúcar adicionado. O açúcar ele não faz mal, o excesso vai fazer mal, né? Porque o açúcar mesmo, que é o carboidrato que a gente falou, a gente usa para fazer um bom treino, ter a cognição, não ficar estressado, né? Mas em excesso, ele vai começar a gerar problemas na sua saúde. Então essas pessoas buscam esses alimentos que são mais
práticos, vamos dizer assim, porque a gente pode encontrar praticidade também com alimentos normais, né? Que estão ali na prateleira, como uma fruta, né? A própria banana mesmo, é muito fácil de você simplesmente descascar e comer, né? E é mais nutritivo, né? Exatamente. E aí as pessoas buscam esses alimentos e acabam que vai tornando um hábito na vida dela. Ela esquece ali de consumir fibras que vão auxiliar na questão do emagrecimento, principalmente, pois as fibras elas têm que fazer parte da nossa dieta, que é uma coisa que as pessoas esquecem totalmente, que vai vir nas frutas, nos legumes, na salada. Tem muito paciente meu que tem essa negação mesmo, não é nem dificuldade, não gosta de comer, porque isso já veio lá de trás, né? Ela já tem essa aversão para aquele alimento, porque ela nunca gostou, porque os pais não influenciou, né? O ambiente dele sempre foi aquele ambiente obesogênico, né? Com pessoas obesas que estavam sempre comendo errado, e ela vai continuar comendo errado. Porque as palavras convencem, um exemplo arrasta, né? Nesses casos, se a criança pequena já vê o pai e a mãe dela comendo todo errado, em vez de comer fruta, comer coisa saudável, igual você disse, já acorda cedo, já come lá um biscoito recheado. É biscoito ou bolacha? Aqui em Minas é bolacha, então, né? Então, come uma bolacha recheada, um copão de leite e açúcar, ou copão de leite com aquele achocolatado famoso, que também tem muito açúcar, né? Com certeza. E aí entra o que você disse, né? Que aí vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia. E muitas das vezes, isso é o que prejudica as pessoas, né? Fazer todo dia. Porque tem pessoas que não entendem que ao mesmo tempo que se eu comer fruta todo dia eu vou melhorar a minha dieta, se eu comer todo dia como é que chama aqueles de frango lá? Os steak todo dia vai fazer mal também. Sim. Mas como que funciona pra você montar uma dieta exatamente? Tipo assim, você pergunta pra pessoa o que ela já gosta de comer, mas quando a pessoa não gosta de comer nada, tipo, a pessoa não come fruta, como é que você vai adivinhar a fruta que a pessoa vai gostar de comer? É tudo na conversa ali que você resolve? Sim, a gente inicia a conversa antes, na verdade, né? Porque ali a gente já conversa para ver qual que é o objetivo dela. A gente já tem uma pré-consulta, então já tem um questionário que é tudo preenchido. É a famosa anamnese, né? Que todos os profissionais da saúde fazem. Então ali a gente conversa já tem um preparo, porque o que eu vou conversar com ela? Quais são as realmente necessários? Se a pessoa já declara lá naquele questionário que ele já toma água, por exemplo, 2 litros de água por dia, então eu não vou conversar sobre a água, porque ele não tem essa dificuldade, mas se ele já coloca lá que ele raramente come uma fruta, eu vou tentar entender o porquê que ele não come aquela fruta, se é uma questão de gosto, se é uma questão, porque muita gente fala que não tem tempo, né? Mas a fruta não é uma desculpa para o tempo, não né? precisa descascar, né? Só comer, só lavar e comer. E aí a gente consegue descobrir o que ela gosta e o que ela não gosta nesse momento aí. E aí a hora que ela chega, a gente já tem opa, o que eu vou conversar, né? E aí, conversando com ela, a gente vai entendendo o aspecto alimentar dela. Já vai, vamos dizer, encaminhando uma rotina, como é que é na cabeça minha, como que está sendo criado ali. E como que a gente pode moldar ela para ela melhorar isso aí, né? E tem pessoas que vão achar que ir no nutricionista vai ser caro, né? Vai ser uma dieta cara. Vou comer menos que eu comia. Exato, eu vou comer menos, eu vou passar fome, né? E não é bem assim. Vou comer só comida cara. E aí não é bem assim que funciona. A dieta ela vai ser englobada ali tudo que ela faz já. Só que aí a gente vai ajustar o quê? As quantidades. A gente vai conversar para ver o que pode ser colocado, o que pode ser retirado. Mas a gente acaba nem retirando. A gente acaba mesmo colocando uma quantidade menor. Sempre acrescenta mais nutrientes, não retira, né? Exato. E aí se a gente vai e pega uma dieta para a pessoa, fala para ela, olha, você não pode tomar Coca-Cola, por exemplo, né? Aí a pessoa não vai fazer aquela dieta. É muito radical, né? Exato. O radicalismo não vai deixar ela fazer. Ela vai falar assim, mas quem que é ele pra ele falar pra mim que eu não vou tomar Coca? A minha avó tomou Coca a vida inteira e não morreu. Exatamente. Né? E aí que entra o problema. Esse radicalismo não funciona. E uma dieta montada com radicalismo não faz parte do meu processo. Tem vários pacientes que assustam com a dieta que eu monto porque acham que tá comendo muito. Mas muito pelo contrário, eu ajustei as quantidades que ele comia, eu troquei uma coisa que era muito calórica, que tinha um volume pequeno, né? E coloquei uma coisa que tem uma densidade calórica baixa, mas tem um volume muito grande. Então, ele vai colocar, ao invés de ele colocar o arroz, por exemplo, ele pode colocar uma batata inglesa cozida,
que vai ter muito mais questões de qualidade mesmo nutricional, né? E aí que a gente consegue ir moldando para ele entendendo. Tem pessoas que vão ter medo de fazer essa dieta, então é explicar, mostrar para ela que ela realmente está fazendo uma dieta que vai ser benéfico para ela. E eu acho que um dos fatores mais difíceis da dieta pro público geral é a questão de pesar a comida, né? Mas é por exatamente esse motivo que você disse aí, que tem que ser bem feito essa pesagem, né? Porque Sim. no olho nu, vamos dizer assim, eu pegar uma maçã, eu não sei o peso dela. Exato. E se eu pegar também 3 colheres de arroz, eu não sei o peso dessas 3 colheres de arroz. Então, eu pesando, eu consigo saber exatamente quanto eu como, e isso influencia totalmente na minha vida, né? Igual a gente disse, né? A dieta, quando eu passo para o meu paciente, ela sempre vai ser montada ali com as duas opções. Tanto de pesagem, porque tem gente que realmente fala, eu não quero pesar, eu não quero comprar uma balança, eu não tenho tempo. Apesar que a balança não tem relatividade com o tempo, não tem nada a ver, igual a fruta também, né? Mas tem lá as duas questões, que é a pesagem e as medidas caseiras. Mas é igual, eu sempre alerto para todos. A pesagem, ela é certeira. Porque dependendo da nossa fome, dependendo do dia ou o nosso humor, isso aí vai alterar a sua dieta. Então você tem que ter esse cuidado, como que você vai fazer isso aí, né? Nossa, esse dia aqui eu tô muito estressado, e aí vai ter mais fome às vezes. E aí na hora você não tem uma balança, e aí acaba que você exagera naquela colher que tá ali. Come mais do que deveria, né? Exatamente. E aí, nesse momento, que é bom você ter a balança, porque aí você vai conseguir controlar essas quantidades. E é extremamente importante a dieta, né? Eu acho que é bom falar sobre isso sempre que a gente tem a oportunidade. Que não é sobre só ter o corpo esteticamente bonito, né? Sim. Mas tem a ver também com a questão de ficar doente diversas vezes, a questão de ter um cérebro que funcione melhor. Tem a ver também com a questão de dormir melhor, que é muito importante, que hoje é uma coisa que as pessoas não fazem, que é dormir bem. Exatamente. E tudo isso tem a ver com a alimentação, né? Se eu não comer bem durante o dia, eu não vou conseguir dormir de noite à noite. Exato. É verdade isso? É verdade, com certeza. Porque a alimentação nossa, ela tá regulada com a nossa rotina e principalmente com essa quantidade de, vamos dizer, refeições que você vai fazer. Então, às vezes você faz uma refeição muito volumosa à noite, então isso aí já vai influenciar no seu sono, né? E o sono já é um fator que vai contribuir para o emagrecimento. Quando a gente dorme mal, por isso que eu sempre bato na tecla do sono. Todos os pacientes meus eu falo, você tem dormindo bem? Tá indo dormir mais cedo? Como é que tá seu sono? Você tem acordado durante a noite? Você tá dormindo todas as horas corretamente, sem estar picando aquele horário? Por quê? Porque o nosso sono, ele influencia na nossa fome. Porque quando a gente dorme mal, o nosso hormônio da fome, ele aumenta durante esse processo, durante o dia. Não só o hormônio, mas também o estresse. Às vezes no trabalho você não consegue estar prestando atenção, você não consegue ter mais foco. E nisso você começa a ter algum tipo de frustração. E aí você entra para comer. E você não vai buscar alimentos que são mais saudáveis, você busca alimentos que são mais prazerosos. Porque você está em um momento que você às vezes pode estar frustrado, você pode estar triste, você pode mostrar que está cansado, o famoso eu mereço, né? E aí, nesses momentos, você acaba furando aquela dieta que você está fazendo ali. Com a dificuldade que está no Brasil hoje, se a gente for por esse lado do eu mereço, aí a gente vai realmente ficar bem acima do peso, né? Pois é. Mas é muito legal falar sobre isso, porque, igual você tinha dito anteriormente, das fibras. É muito difícil consumir fibras ou todas as frutas têm fibras? Não, todas as frutas vão ter uma fibra considerável. Até a banana tem fibra? Até a banana tem fibra, principalmente a banana. Caramba. Só que aí o que acontece? A gente vai conseguir ter fibras ali naquela fruta, ou no legume, ou na verdura, né? Que também a gente pode considerar ali cenoura, salada ali, alface, né? Todos eles vai ter a quantidade de fibra. Só que o ideal mesmo é a gente conseguir também acrescentar outros tipos de fibra, como linhaça, o feijão, que é excelente em fibras. Quando o paciente meu fala que eu não gosto de comer feijão, já até dói um pouco o coração, vou falar a verdade pra você. Mas assim, a gente consegue fazer trocas também, a gente pode pôr uma ervilha, uma lentilha, alguma coisa assim do tipo, se a pessoa gostar, né? E aí essa fibra, ela vai influenciar também na questão da saciedade, que foi conversado sobre a proteína. Né? Então a principal função da fibra do nosso corpo é a questão da saciedade, ou ela tem mais algum benefício para a saúde do nosso corpo no geral?
Tem da questão intestinal também, né? Para nossa microbiota, para nossas bactérias que estão ali no nosso intestino. Ela ajuda também a formulação dessas bactérias para elas fermentar e conseguir ter um processo ali de digestão melhor, para você conseguir fazer o número 2 melhor também, né? Que é uma coisa que as pessoas não se preocupam também, né? De ir no banheiro regularmente, porque quando a gente não está indo no banheiro, a gente vai ter um estresse, né? Então, ali a gente precisa sempre estar com o intestino regular e as fibras, elas auxiliam nisso aí. É muito comum, não sei se é comum no geral, mas é comum das mulheres que eu conheço ter o intestino preso, as famosas enfesadas. Tem a ver com essa questão de consumo de fibra ou a mulher no corpo dela tem alguma coisa diferente do corpo do homem que atrapalha ele ir no banheiro com frequência? Não, tem a ver com fibra e a água também, né? E pode ter a ver também, às vezes tem alguma questão que não está sendo vista, por exemplo, que ela pode ter alguma síndrome do intestino irritável, ou ela pode ter alguma intolerância com algum alimento, pode ser, por exemplo, um feijão mesmo, que por mais que tem gente que goste, ainda tem uma certa intolerância. Então, às vezes esse problema está interligado com alguma coisa que ela não descobriu. E aí, nesses momentos que a gente entra com o FODMAPs, né? Que aí a gente consegue colocar alimentos ali que não são tão fermentáveis para melhorar essa alimentação dela. Porque nesse momento que a gente começa a ver, opa, então não é só essa questão da fibra. Às vezes a fibra ali, dependendo da fibra, está atrapalhando. Então a gente vai ter que trocar esse tipo de fibra, né? Para ela conseguir se manter ali confortável com aquela dieta, ela não ficar com aquela dieta sempre que está atrapalhando ela, de ir no banheiro, dela ficar estufada, né? Então a gente vai fazendo essas alterações até descobrir o que é o desconforto. É muito melhor você entrar com alimentos que vão auxiliar ali no desconforto, por exemplo. Eu vou fazer uma troca aqui para ver se é esse que é o problema. Daí você viu que não é ele. Então, vou colocar outro alimento aqui que está na dieta, vou voltar a ele e vou ver se ele é realmente que é o problema fator. Não é. Então, aí você vai descobrindo, você vai vendo. Você tira um, coloca o outro. Tira um, coloca o outro. Aí você vai vendo qual que realmente vai atrapalhar naquela dieta ali. Se você vê que todos os alimentos estão tudo ok, provavelmente deve ser a questão da fibra mesmo, que está em falta às vezes. Até água. É que, igual minha namorada, né, dona Jéssica, não bebe água. Então, e a água é extremamente importante para nossa saúde intestinal também, né? Também, com certeza. Beba água. E além disso, também, outra coisa que é legal a gente falar sobre a água, né? Que já que a gente entrou nesse tópico, por que as pessoas não tomam água? Tem alguma coisa científica que explique por que as pessoas têm essa aversão com a água? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a água é uma coisa acessível, né, cara? Sim. E as pessoas não tomam água. Tem gente que fala que bebe uma garrafinha de 500 ml no dia todo. Exato. Tem alguma explicação por isso? Então, é porque a hidratação do nosso corpo, ela pode vir também de outros fatores. Por exemplo, o carboidrato, né? O próprio nome dele já fala, carboidrato. Então, ele pode estar te hidratando. Às vezes uma pessoa, principalmente mulheres... Sério que o carboidrato tem esse nome por isso? Não, mas ele já tem a água ali naquele composto. Caramba, eu não sabia disso. O carboidrato ele é feito por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá vendo porque é importante estudar? E aí o hidrogênio e o oxigênio ele acaba se transformando em água. Tanto que quando o carboidrato chega no nosso corpo, ele puxa a água também, né? E aí ele acaba virando água no nosso corpo, então a gente também tem alimentos que vão ter água no composto dele. Por exemplo, uma laranja, 90% dela é água. Então, bastante alimentos que você acaba consumindo, você tem água naquele produto ali, naquele alimento. E aí entra a questão do doce. Às vezes é um doce que é mais açucarado, acaba hidratando, vamos dizer assim, e aí a pessoa ela não tem tanta sede naquele momento, porque ela já tem muito doce, muito carboidrato sendo consumido ali. Então é legal ela diminuir essas quantidades, que às vezes ela está buscando um objetivo que condiz com o emagrecimento, por exemplo, que ela precisa diminuir, e ela consegue trocar por uma água ali, que vai facilitar naquele momento para ela. Lógico que não são todos os casos. Se você às vezes está com realmente vontade de comer doce, você vai comer o doce, né? Mas se você aumenta esse aporte de água do seu dia, você consegue fazer essas trocas aí. Então a pessoa que gosta demais de comer coisa açucarada, direta ou indiretamente, isso inibe um pouco a vontade dela de tomar água.
E por isso que tem que ter moderação, até mesmo o docinho que a pessoa come, até principalmente as mulheres no período menstrual que comem muito chocolate, né? Tem que tomar cuidado para não comer muito chocolate e atrapalhar as outras funções, né? Como beber água, por exemplo. E o engraçado, cara, você acredita que na parte do período menstrual, né? Ou antes, né? Que a mulher sente muita vontade de comer o doce, não é por causa do carboidrato, é por causa da gordura. Porque o corpo da mulher nesse momento, nessa fase, ele pede mais gordura mesmo. É normal. E o doce que a mulher sempre está buscando, se você der para ela uma goiabada que tem mais carboidratos, não vai satisfazer aquela vontade que o corpo dela está pedindo. Vai satisfazer só a questão do carboidrato mesmo. Mas o corpo dela ainda está pedindo a gordura, porque o chocolate em si, ele não tem muito carboidrato, ele tem mais gordura, ele é mais gorduroso, né? Então aí é que é a troca que fica difícil. Mas se nesse momento ela tá com vontade de comer chocolate, deixa ela comer chocolate. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Mas eu ia te perguntar justamente isso. Por que a mulher tem essa demanda maior de gordura no período pré-menstrual, basicamente? Porque não é sempre que a mulher tá viciada em chocolate, que ela tá maluca por chocolate. São nessas fases mesmo. E o corpo ali, quando estimula a questão dos hormônios, ele acaba pedindo tais macronutrientes durante aquele período. Então, nesse período ali, ele acaba perdendo, né, aquela quantidade que ele tinha de estoque, vamos dizer assim. Então, aí ele acaba querendo de volta. De forma rápida. Exatamente. Tanto que mulheres, por exemplo, que têm um baixo percentual de gordura, ela tem amenorreia, ela para de menstruar. Por quê? Porque ela não tem gordura suficiente para conseguir ali ajudar naquele processo da menstruação dela. Então aí nesse momento com uma mulher que tem um percentual de gordura ok, ali tá auxiliando ela a fazer aquela fase que ela tá passando, né? E aí o corpo tá pedindo um estoque novamente. E aí acaba fazendo esse consumo aí que é o chocolate e tem bastante gordura, né? Então a dieta, até pra mulher tudo é mais difícil, né, cara? A dieta influencia totalmente na menstruação da mulher. Exato, claro. E a gente tem que dar uma atenção melhor para as mulheres, né? Porque nesses momentos que elas têm essa dificuldade, que a gente tem que fazer vários cardápios para ela. Tem que dar uma atenção devida para ela. Porque nesse momento a gente não vai só pensar, você vai fazer essa dieta aqui de segunda a segunda. Não, esse cardápio aqui a gente tem nessa fase. Se você sentir confortável nela, você pode fazer o outro cardápio, né? Que aí você vai estar na fase lútea, enfim, na outra fase. E aí você vai conseguir se adaptar melhor a isso. É melhor fazer uma dieta assim? Com certeza. Tem pessoas que vão falar que não, tá tudo bem montar uma dieta só, individual, um cardápio de segunda a sexta e um de sábado a domingo. Ok, a gente monta também. Tudo vai ser a gosto da pessoa ali. Mas, claro, se você monta em estratégias que vão conseguir auxiliar essa pessoa, ela vai ter mais resultados ainda, né? É bem mais complexo do que parece montar uma dieta, né? Porque dentro de todos esses parâmetros, ainda assim, você tem que estar nutrindo o corpo da pessoa, mesmo que ela tenha consumido poucas calorias, ou mesmo ela estando consumindo mais calorias. É realmente bem complicado, bem complexo, né? E é engraçado que hoje em dia você olha na internet e as pessoas acham que uma inteligência artificial vai substituir um profissional que é um nutricionista, né? E não é bem assim. Porque a dieta que eu monto para o meu paciente, ele pode muito bem, às vezes, procurar na internet uma dieta. Não vai ser parecido com o que eu montei, com certeza. Mas ele vai ter resultado também com aquela dieta que ele montou ali com um chat GPT, por exemplo. Né? Mas também tem a questão de se a pessoa não estiver fazendo dieta nenhuma, aquela dieta realmente vai fazer algum efeito, né? Porque se ela não estiver comendo nada... Exatamente. Então, é esse ponto que entra. Porque se a pessoa, ela tá buscando conseguir emagrecer e ela altera totalmente a refeição dela durante o dia, se ela deixa de comer, igual você mencionou, um pão com manteiga e um café com achocolatado cedo, e ela faz um pão com ovo e um café preto com whey, ou um leite mesmo com whey protein ali, ela já tá mudando totalmente, o corpo dela já tá reagindo totalmente com uma refeição só. Então, aquele cardápio que ela monta ali, ela vai ter resultado sim. Só que aí que tá, não entra a questão da durabilidade daquela dieta, né? Ali, aquele momento, ele vai ter uma certa dificuldade. Vai chegar num ponto que vai ter uma barreira. E é naquela barreira, o que ele vai fazer? Né? Então, aí que entra a decepção. As pessoas ficam decepcionadas porque não conseguem fazer aquela dieta. E aí ela vai lá e fala o quê? Ah, não, eu vou parar de fazer. E aí começa a ter o reganho de peso, né? Porque não tem um profissional auxiliando ali. Então, por isso que eu falo, uma inteligência artificial, ela não vai auxiliar você todo o tempo.
Ela só vai até um certo momento. O profissional não, ele vai abraçar você a todo tempo. A tecnologia foi criada pelo homem para ajudar o homem, não para substituir o homem completamente, né? Uhum. Então, ainda mais dentro desse contexto da nutrição ou da fisioterapia ou da educação física, que é tão complexo, tão amplo, porque tem muita gente diferente, cada um tem seus princípios, suas necessidades, suas demandas, né? Sim, exatamente. E ainda falando sobre nutrição, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho muita dúvida, é que as pessoas falam assim, o intestino é nosso segundo cérebro, porque é o intestino que absorve tudo, que processa tudo. Isso é verdade, realmente? É realmente o nosso intestino que é o responsável por digerir o alimento, não o estômago? Como é que funciona? Então, o intestino, ele vai absorver a maior parte dos nutrientes, né? O nosso estômago, ele absorve muito pouco, é muito pouco mesmo. E aí, a hora que ele passa ali, meio que ele tá filtrando, né? E aí, o intestino vai fazer a parte restante. Restante até demais, né? Porque ele faz tudo praticamente. E aí, o intestino, ele tira aquela quantidade que não vai ser consumida e ele vai ser excretado, né? Que vira o bolo fecal. E ali que é aquele momento que tá tanto no intestino delgado, que vai fazer essa contribuição para fazer a absorção dos nutrientes, tanto para sua microbiota também, né? Para suas bactérias, sempre tá ali, vamos dizer, bonitinhas pro seu corpo, já que são 1 trilhão ali, até mais bactérias, 10 trilhões, não sei nem quanto de bactéria que tem. É um número quase infinito de bactérias. Tanto que 90% do nosso corpo é bactéria. Só que a bactéria precisa da gente e a gente precisa dela. Então, um ajuda o outro ali, né, naquele momento. E tudo isso está interligado no nosso intestino delgado. A gente está fazendo o nosso corpo ter as bactérias corretas para a nossa imunidade, né, para o nosso corpo se sentir bem, para a gente não ficar doente, para a gente ter uma rotina adequada mesmo. E ali a gente conseguir sobreviver e viver também. Hoje em dia as pessoas buscam muito essa questão de eu só sobrevivo. Muitas pessoas que têm obesidade, ela não busca viver, ela só está buscando sobreviver. Então, esses momentos que a gente tem que olhar com atenção para essas pessoas. A gente olha um obeso na academia, por exemplo, a gente às vezes acha que a pessoa está ali porque ela é esforçada e tudo mais. De fato, ela está fazendo um esforço. Mas tem muita gente que olha com o olho torto pra pessoa, porque ela é muito gorda, por exemplo. De julgamento, falam, né? De julgamento, Mas é aquela pessoa que tá no lugar certo. Talvez aquele fulaninho que tá lá, ele tá certo de estar ali também, só que o obeso tá muito mais correto que ele, porque ele tá buscando melhorar. E esses olhares de julgamento, às vezes você tá fazendo a pessoa sair da academia. Então, ela teve o start, ela teve a motivação para ela começar, e aí por causa de julgamentos de pessoas que estão ali para falar mal daquela pessoa ou rir dela, acaba atrapalhando ela. Então, respeitar essas pessoas que estão ali, porque elas estão buscando melhorar. Na internet, isso ocorre muito também. Você vê, às vezes, na rede social, alguma pessoa que está acima do peso, com obesidade, está fazendo exercício, está postando um Reels, e você vê os comentários, são todos maldosos, né? E a pessoa olhar aqueles comentários, ela não vai se sentir bem. E ela olha esses comentários, né? Com certeza ela vai olhar. Se ela tá postando aquilo ali, às vezes é para ela se sentir bem. Então é aquele momento de você mostrar apoio para ela, falar para ela que ela realmente vai conseguir. Claro, muitos conseguem, mas às vezes conseguem com muitos tropeços, porque tem muita gente que tá ali para julgar. O esforço dele realmente é muito necessário, mas você ficar julgando o corpo alheio da pessoa não vai ser auxiliar aquela pessoa. Às vezes você chegar numa reunião de família e falar que teu primo engordou, não vai ajudar ele a conseguir sair daquilo ali. Vai só deixar ele mais triste, né? Vai atrapalhar ele mais ainda. Então, voltando na questão do intestino, o nosso intestino, ele tem muitos neurônios que conversam com o nosso cérebro. Tem neurônio no intestino? Tem muitos neurônios no intestino. E aí, eles estão fazendo o papel de quê? De ajudar naquela absorção, de ajudar naquele momento que você acabou de digerir muito alimento, por exemplo. Por isso que ao comer em excesso à noite faz mal, porque o nosso corpo precisa de descanso, você está colocando ele para trabalhar. Então, fazer as quantidades corretas nos horários corretos é muito importante. Até para conseguir dormir bem. Até para conseguir dormir bem. Então, por isso que a gente tem que sempre ter uma atenção adequada a todos os momentos da nossa vida. Tanto em momentos de dias de semana e principalmente os finais de semana, né? Que é o que eu mais tenho problemas com os meus pacientes nos finais de semana. Mas aí a gente conversa, a gente entende para ver o que está acontecendo nesse final de semana.
Porque o final de semana você vai sair da dieta, faz parte, né? Não tem erro. Só que ali, às vezes, a pessoa não sai só uma vez, ela sai em todas as refeições, né? Então, as orientações servem para isso, para você entender o que você vai comer naquele final de semana. E o quanto que aquilo vai te ajudar a se nutrir e o quanto é importante para você. Sim, exatamente. Porque o déficit calórico, ele deve ser feito constante. Você deve comer menos que o seu corpo precisa para continuar emagrecimento. Não adianta nada você pagar uma conta que você tinha devendo de R$2.000 e chegar no final de semana e gastar R$3.000. Você vai continuar devendo aquela conta. E o mesmo funciona para o nosso corpo. Se você gasta mais que o seu corpo precisa, ele vai estocar aquela energia ali. E aí vai estocar em gordura, né? Não vai estocar... Pode ser que estoque em músculo, pode, mas a maioria vai ser em gordura. Pra estocar em músculo tem que ter o estímulo do treinamento e ainda assim é bem difícil, né? Tem que se alimentar muito certinho. Aí a pessoa tem que fazer uma dieta mais ajustada. Ela tá fazendo um volume calórico maior, mas é uma alimentação mais nutritiva, mais qualidade, né? Ela não tá comendo ultraprocessados, com excesso de gorduras e tudo mais. Então ali tá sendo ajustado para aquele objetivo. Agora, quando você sai da dieta em excesso e você tá buscando esse emagrecimento, a conta não vai fechar. E aí que você não vai conseguir fazer esse emagrecimento ser efetivo. E nessa questão de emagrecimento, né? Fazer uma pergunta aqui que eu acho que muita gente tem dúvida e nunca tem coragem de perguntar. A gente vê falar muito que, tal alimento engorda, tal alimento não engorda. Mas o que engorda basicamente são as calorias, certo? Sim. E o que são, aliás, as calorias? Por exemplo, o nosso querido açaí, que é tão gostoso nessa época de calor. Por que ele é um alimento tão calórico, sendo que, ele parece ser tão pequenininho, sabe? O que é uma caloria? Então, a caloria ali, ela vai ter a questão das energias para o seu corpo. Quando você absorve aquela caloria, ela vai ser estocada no seu corpo em forma de energia mesmo, para todos os momentos. Só que aí, o seu corpo, o que acontece? Ele deixa de usar aquela energia porque a gente está cada vez mais sedentário, né? Antigamente, eu tenho certeza que você deve lembrar disso, porque você tem a minha idade. A gente saía para comprar uma pizza e voltava para casa com a pizza na mão, ou às vezes até comia num lugar, mas a gente saía, a gente não ia de carro, às vezes ia a pé mesmo. E era um evento, era difícil acontecer. Exatamente, né? Hoje em dia, aquele momento ali, né, quando você saía, comia pizza, às vezes ia a pé, ou ia comer um lanche, você saía com seus amigos, todo mundo ia a pé, né? Ou você precisava ir na escola, ou alguma coisa do tipo, ou até para fazer uma própria questão de, eu vou, não sei, fazer uma bike mesmo, que você pegava, andava muito de bicicleta para ir para tal lugar, tal outro, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você precisa ir em tal lugar, você pega o seu celular, você olha lá, você pega um carro que vai te levar na porta daquele lugar. Então, nisso aí você gastou zero de energia. E hoje você pede alimento aí que o pessoal, os motoboys, entregam na porta da sua casa. Exato. Que é muito prático, realmente. Muitas das vezes salva a gente. Mas ao mesmo tempo é muito perigoso, né? A gente se acostumar com isso sempre. Exato. E aí que entra esse fator. As pessoas, elas estão cada vez mais sedentárias. Elas estão deixando de fazer atividades que elas poderiam fazer. E a pé mesmo, a pé, né? Andar, ou caminhar, né? Para ela ficar simplesmente parada, esperando com o celular na mão. Ela pede ali e acabou, né? E ali não teve nenhum gasto. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ser sempre ativo, né, naqueles tempos. Eu tenho pacientes que têm muita dificuldade de fazer alguma coisa, porque trabalha, isso às vezes estuda também, né? Sentado muitas vezes, né? Exato, trabalha sentado, não tem esforço físico, aí estudo também né? E aí fica o dia todo ali parado, e aí chega no final de semana, não faz nada também, né? Então eu falo, dê uma atenção pro exercício, pelo menos algum dia da semana, né? Porque isso aí vai ser importante. Não precisa ser 5 dias da semana, não precisa ser radical, né? Mas se você conseguir fazer uma caminhada no sábado, no domingo, né? Pelo menos um dia, colocar o seu corpo em movimento, isso aí já é um progresso para você conseguir melhorar esse fator. Então as calorias, ela tá muito interligada a isso. Porque o nosso corpo tem um metabolismo dele, tem um gasto energético nosso de atividade, que vai fazer parte desse fator, e você vai ter o gasto energético total. E aí vai contabilizar quantas calorias você precisa naquele dia. E aí a caloria, ela vai fazer esse fator, né? É uma balança.
Você sempre tá ali colocando, eu tô gastando isso e tô comendo isso. Que nem né? abastecer o carro, né? Você tem que colocar gasolina pro carro andar, se não colocar gasolina, o carro não anda. Exatamente. Nosso corpo é exatamente isso aqui com caloria. Exato. Aí tem alimentos que tem muita caloria e não tem tanto nutrientes, e tem alimentos que não tem nada de calorias Sim. e tem muitos nutrientes. Então é bem complexa a dieta, né, cara? É tudo muito complexo, né? E a galera acha que fazer dieta é fácil, né? Porque aí, não, porque se é magro e é fácil fazer uma dieta, né? Tem muito Muita gente que fala isso, que é assim. muito fácil, é muito melhor ser magro do que ser acima do peso, e em partes realmente, né? Sim. Obviamente pro dia a dia, pra dormir, pra você ir no supermercado, pra você caminhar, pra você namorar, tudo é melhor sendo mais magro. Mas pra manter o corpo magro, né? A gente não pode comer tanta comida calórica, não pode também deixar de fazer exercício, e isso é que as pessoas não veem, né? Exato, e aí, querendo ou não, a gente tem dias que a gente não vai querer fazer, tem dias que a gente não quer comer, a gente quer comer uma coisa que vai dar mais prazer, né? A gente acaba saindo da linha também, igual acontece. Ambos são difíceis, né? Sim, mas ali cada um tem uma individualidade de dificuldade. Então tem que saber respeitar essa individualidade da pessoa também. Né? É uma coisa que ninguém vê quando a gente é novinho, né? Porque quando a gente é moleque, a gente tá em fase de desenvolvimento, né? Sim. E a gente é extremamente magro, a ponto de parecer literalmente um cabo de vassoura. E nenhuma menininha olha pra você, ninguém te dá atenção, todo mundo quer bater em você porque você é fraquinho, pelo menos na minha época era assim. E você come até o reboco da parede e não ganha peso. Essa parte ninguém vê, né? Mas de qualquer forma, é interessante você falar sobre isso, porque hoje, parando pra pensar, quando eu era magrinho, quando eu era moleque, eu tenho certeza que eu não comia os nutrientes certos pro meu corpo. Eu achava que comia. Porque eu acho que o brasileiro no geral tem o hábito de fazer 3 ou 4 refeições por dia. E muitas vezes não é o suficiente pra conseguir as calorias que o corpo precisa. Por isso que eu não ganhava peso, né? Exatamente. E aí que entra o nutricionista, né? Porque o nutricionista não é para um momento, uma ocasião que você vai numa festa. Não é só para isso. É para isso também, claro, mas é para você também pensar no seu futuro, pensar como é que você vai estar lá na frente. Será que eu vou conseguir limpar minha bunda, né? É uma coisa que importante, né? Ninguém pensa, né? Tomar banho sozinho. Será que eu vou conseguir levantar do vaso, da cadeira, né? Será que eu vou conseguir amarrar meu sapato? E não é só pra você pensar, eu vou no carnaval e eu preciso ter um corpo legal. Não, depois do carnaval que você curtiu, você continua com o nutricionista. Você vai tirar uma férias, beleza, vai lá na férias, curte suas férias, mas depois você volta no nutricionista. O nutricionista, ele não é um profissional para você ir uma vez no ano e seguir aquela dieta para sempre. Não, o seu corpo muda, né? Suas opiniões também mudam, questão alimentar mesmo. Então você sempre tem que estar ajustando aquilo ali. E tem pessoas que têm medo de voltar no nutricionista porque não quer ver os resultados ruins. Mas o nutricionista, ele tá para te ajudar nos resultados ruins também. Ele não tá só nas boas horas. É claro que a gente fica muito feliz quando um paciente chega com um bom resultado. Isso é óbvio. Mas também nos momentos ruins a gente quer entender o que está acontecendo. Então, uma mensagem que eu sempre deixo para meus pacientes. Não é porque você teve um resultado ruim que você não deve voltar. Você deve voltar para a gente entender o que foi esse resultado ruim. E o que a gente pode melhorar para você conseguir voltar a ter aqueles resultados positivos, né? E a nutrição não é só, como a gente disse, para manter o corpo bonito visualmente, mas também internamente manter o corpo bonito para você não ficar doente diversas vezes durante o ano. Para você, quando for tirar suas férias, você aguentar correr a praia inteira e não ficar tão cansado, porque você vai estar com o corpo nutrido, o corpo preparado. Sim. E também nesse contexto, né, uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente meio que normalizou, que conforme a gente fica mais velho, a gente vai ficando mais impotente em certas situações, como por exemplo, a gente vê pessoas mais velhas que não conseguem ir no mercado sozinhas mais. Ou se conseguem, é tudo muito devagarzinho, muito fraquinho, lentamente, e isso não é o normal do nosso corpo, né? Isso muitas vezes é falta de músculo e falta de nutrir o corpo da pessoa ali. Exato. Muitas pessoas também, desde a época que ela era mais nova, ela não buscava ter uma vida ativa, né? Hoje em dia, quando, por exemplo, nós, nessa atualidade que estamos, se a gente busca sempre estar ativo, no futuro a gente vai conseguir fazer essas coisas que você mencionou, né? Então, essa busca por esse fator para o futuro é um importante. É claro que a gente tem que dar uma atenção também, porque o futuro ele vai ser, sim, o ideal para você conseguir saber fazer o que você vai
conquistar, o que você vai almejar, né? Mas tem que ter esse cuidado, porque às vezes o excesso também de, nossa, ficar muito bitolado, acaba que você não consegue fazer. Eu tenho pacientes que ficam tão preocupados com a dieta, tão preocupados com o retorno, que ele chega na hora e ele só pensa negativo. Ele pensa, eu não consegui fazer porque eu simplesmente não fiz tal dia. Mas se a gente colocar num gráfico de quantos dias você fez e quantos dias que você não fez, você vai ver que os dias que você fez foram muito maiores. E esses dias que vão influenciar para você conseguir conquistar seu resultado, não os dias negativos. E aí que entra, você vai pensar nos dias positivos, vai fazer eles dar certo, né? E aí o futuro vai contribuir para isso. Porque não adianta nada você só pensar negativo, eu não consegui, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí entra a síndrome da Jaque, né? Já que eu não fiz hoje, amanhã eu não vou fazer. Essa síndrome é nova pra mim, não conhecia, mas é interessante saber dela. Então, aí não ter essa mentalidade, porque nos dias que você não fez, no outro dia você deve continuar ali, não tem problema nenhum. Faz parte, a gente é humano, a gente não é um robô. E faz tudo certinho todo dia, né? Exatamente. A constância é importante, mas a maior parte faz um todo. Então, se eu errar, eu volto e faço normalmente como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Mas segue o baile. Sem mentir pro nutricionista, sem falar que fez, sendo que não fez, que também atrapalha pra manter a dieta. Atrapalha muito, porque tem pessoas que falam, eu fiz. E chega na hora, você vê os resultados e aqueles resultados não demonstram o que ela fez. Então, não adianta mentir, porque quando a gente vê um exame de sangue, a gente vê um exame, pode ser a própria avaliação física, né? Ali a balança ela não vai falar tanta verdade, mas uma questão de adipômetro, de fita métrica, né? A gente consegue ver esses resultados realmente. Será que ele fez? É ali que entra o pulo do gato, né? Se o exame dele deu muito alterado, ele não deve ter feito, né? Provavelmente ele não fez. Então, o nutricionista, além a parte nutricional, ele também consegue ali interpretar os exames de sangue, ver os números. Sim. E até dentro desse contexto, eu queria te perguntar qual a melhor forma da pessoa saber que ela tá tendo resultado, além de, é claro, né, porque quando a pessoa começa a fazer dieta, ela sente melhora na disposição, no libido, no prazer, na vontade de viver, sente melhora do sono, mas na questão estética, qual é a melhor forma de eu saber meu resultado? É com foto? É com a fita métrica? É com a bioimpedância? Certo. Então, dos resultados, a gente sempre tem que avaliar o fator que eu falo para todo mundo, é o melhor de todos, é foto e espelho. Ou roupas, né, também, que é muito legal, porque às vezes você vê uma roupa que tava apertada, ela ficou mais larga. Mas roupa ainda pode esticar às vezes, né? Sim, mas às vezes é aquela roupa que estava guardada, por exemplo, no seu guarda-roupa. Que não entrava? Que não entrava e ela entra, entendeu? Aí não tem mistério, você realmente perdeu peso. Pois é, exatamente. Então aí nesse momento que é uma coisa legal, que aí a pessoa se sente bem. Claro que a avaliação em números, que é a avaliação física feita por adipômetro, que é um equipamento que a gente usa, nós nutricionistas e o profissional de educação física também. Mas eu falo sempre, não ficar muito atrelado a esse tipo de avaliação. A fita métrica também a gente faz todas as circunferências do tórax, do abdômen. A gente consegue também ver os números. Mas eu sempre falo, olha no espelho, olha as roupas que você tinha um objetivo. Eu gosto muito de deixar bem claro para o paciente. Tem alguma roupa que você quer vestir? Né? E o paciente fala, sim, tenho. Então, pega aquela roupa, coloca na frente do seu guarda-roupa assim. Pode pendurar ela ali. Né? Por quê? Porque você está mostrando uma motivação pro seu corpo. Porque é aquele dia que você pensa assim, nossa, acho que eu não vou na academia hoje. Você olha aquela roupa e você fala assim, não, eu vou, porque eu vou vestir aquela calça. Esse tem um gatilho positivo ali. Exato, procurar gatilhos positivos para você conseguir continuar no seu emagrecimento, né? Porque às vezes você chega naquele objetivo, mas e depois? O que eu vou fazer? Né? Então aí é continuar, por isso que eu falo, a durabilidade da dieta ela deve ser feita através disso. Né, de você buscar o objetivo, conquistar ele, mas também tentar manter ele. Porque se você não faz nada depois que você já conseguiu, você vai ter o retorno daquele peso, daquela calça que não servia. Então, o nosso corpo ele sempre está ali buscando não deixar a gente magro. E aí que entra o problema, porque você tem que manter aquela dieta, aquela continuação, aquela constância, né? E é interessante falar sobre isso, que a nutrição é muito mais sobre a questão do nosso dia a dia, do nosso bem-estar, da nossa sobrevivência, do que na questão estética, né? A estética acaba sendo de menos, apesar que é extremamente importante para a questão da autoestima, para a questão da
do bem-estar social, mas eu digo assim, cara, deve ser muito bom pra uma pessoa que tá acima do peso, que não conseguia dormir, que não conseguia caminhar com a filha, com o filho, brincar com os netos ali, através de um certo período de dieta, ela voltar a conseguir brincar com os netos, ela voltar a conseguir amarrar o próprio tênis, que é uma coisa que para nós é super normal, mas pra quem tá acima do peso muitas vezes não é. Como você disse, limpar o próprio bumbum, que tem gente que não consegue, que tá muito acima do peso. E pra nós que somos mais magros, vamos dizer assim, é uma coisa normal, mas pra uma pessoa que tá com muito peso acima do que deveria, não é. E a nutrição, a dieta vai ajudar ela a restabelecer esses hábitos, né? Que por isso que é extremamente importante. Sim. E é nesses pontos que eu acho que o nutricionista mais entra na mente da pessoa, né? Fala assim, ó, você quer brincar com o seu filho quando você estiver mais velha? Porque se você não nutrir seu corpo, você não vai aguentar brincar com seu filho. Você não vai aguentar carregar sua menina no teu braço se você não tiver um braço fraco, se você não comer proteína. Sim. E as pessoas acabam que não pensam muito nisso, porque quando a gente é novo, tudo é muito bom, tudo é mil maravilhas, né? Mas conforme a gente envelhece, a gente perde músculo, né? Que é a sarcopenia que a gente fala, né? Exato. E não é normal um vovô ficar mais limitado. Isso que eu quis dizer. Sim. E só pra já ir finalizando, né? Porque como todos os nutricionistas que são bons têm horários cheios, o nosso querido Anderson também tem um horário cheio, agenda cheia, então a gente não pode tomar muito tempo dele. Mas, de qualquer forma, eu queria já dizer que eu acho que de boa parte do que a gente falou, 90% vai agregar valor na vida das pessoas. Tirando a parte que eu não sei exatamente se dieta vem do latim, né? Depois vale a pena pesquisar, porque eu acho que vem do latim. Vem. É dietai, né? Que quer dizer um estilo de vida também. Tá vendo? Estudar é importante por isso. É porque do latim aí, querendo ou não, ele vem do estilo de vida. Por exemplo, você tem um tipo de dieta, né? O fulano tem um tipo de dieta. Mas como é que é essa dieta dessas pessoas? Será que é um estilo de vida bom pra ele? E é o estilo de vida e não é literalmente eu comer pouco, ou igual as pessoas pensam que... É esse estereótipo que eu queria derrubar, cara. Que as pessoas acham que eu vou fazer dieta, eu vou comer pouco, eu vou passar fome, igual você tinha dito. Não é, entendeu? Não é sobre isso. É sobre você ter um estilo de vida que você consuma os nutrientes que o seu corpo precisa, que isso vai fazer total diferença na sua vida, na questão do seu sono, na sua questão de vontade de viver, na sua vontade de trabalhar, na sua vontade de estudar, na sua vontade de namorar também. Faz diferença. Faz diferença. E por isso que você deve procurar um nutricionista. E pra quem gostou do Anderson, achou ele simpático, inteligente... Como que te acha, Anderson? Então, aí meu Instagram é andersonlucas.nutri, tá? Aí eu tenho o site também, mas no Instagram lá vocês vão achar tudo. Então, só entrar em contato lá no andersonlucas.nutri que a gente bate um papo lá. Posto bastante coisa também, conteúdo totalmente educativo para você entender como é que funciona a nutrição de forma totalmente sem restrições e para você conseguir viver bem e ter tudo ali que você gosta de comer durante a sua rotina, tá? Então, andersonlucas.nutri, só segue lá que a gente manda uma conversa, tira um papo lá pra gente entender como é que é a sua vida. Pra melhorar a sua vida, seu bem-estar e pra você fazer receitas fitness gostosas, né? Que ele posta muita receita fitness também, principalmente pras mulheres que gostam de fazer algumas receitas com doces que não sejam doces, muitas vezes com whey, né? Até tem bastante opção aí. E eu acho que a gente falou um pouco sobre tudo, né? A gente vai fazer mais episódios ao longo do tempo. Até porque tem muito assunto. Claro. E infelizmente eu não posso ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas de qualquer forma eu queria realmente agradecer o seu tempo novamente. Espero que dessa vez tenha tudo certo. E caso você tenha gostado desse podcast ou desse corte, siga nosso canal de cortes, que é gwf.tv. E o canal do YouTube, né? Que obviamente você já está no YouTube, se você está vendo ele, então se inscreva. Deixa seu like, fala aí se você gostou, se você não gostou. Fala aí que você achou a nossa polo bonita ou não. E para de perder tempo, tá? Para de perder tempo, vem comigo que é sucesso. Se quiser deixar uma mensagem final para o seu eu do futuro ver, essa é a sua oportunidade de gravar um registro que vai ficar para sempre no tempo aí, independente do... Claro. Eu agradeço estar aqui na GWF TV, né? Então, não é a loja de suplementos, né? É a TV. E é uma oportunidade muito legal de fazer isso aqui, porque a gente nunca imagina que a gente vai poder fazer um podcast, mostrar para as pessoas nosso conhecimento e também compartilhar eles. Então, agradeço a oportunidade, espero voltar mais vezes. E é isso aí. Eu também espero, porque é difícil fazer podcast, não é tão fácil quanto parece, mas, como você disse, vai ter outras oportunidades. Vamos falar muito ainda sobre nutrição, sobre hábitos, sobre fitness no geral.
E como eu disse, para de perder tempo, tá? Vem comigo, eu te garanto que aqui, ó, é certeza do sucesso. Só bora, hein? Bora.